Tudo bem com vocês? Bom dia, Relevância. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Cândida, sou pastora aqui nessa casa. E quero te convidar para acessar o aplicativo bíblico que a gente está lendo a Bíblia juntos. Lá no Conexão você pega as informações. E é um aplicativo muito incrível. E a gente está fazendo algo bem especial. Esse ano nós estamos lendo o Novo Testamento. Então vem ler o Novo Testamento junto com a gente. E o que eu vou compartilhar com vocês hoje é algo que Deus falou comigo na minha meditação, algo do coração dele, eu creio. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado comigo. Coisa boa é quando Deus está ministrando no nosso coração. Às vezes a gente ouve muitas coisas na internet, muitas pregações, e são super especiais. Mas algo marcante e que nos muda e que nos transforma é quando a gente está lendo a palavra e o Senhor fala algo específico com você. Isso é muito gostoso. Então, eu estava lendo a palavra e, de repente, um versículo começou a saltar assim para mim de uma maneira diferente. Tá? E alguns versículos, e eu quero compartilhar com vocês. Tá? O tema dessa ministração é: a César, o que é de César? Essa frase, gente, ela é muito conhecida, vocês já conheciam? Ela é muito conhecida, muito usada em vários contextos na nossa vida, em várias situações, mas ela nasceu num lugar. Ela nasceu nos tempos de Jesus. E ela foi falada por Jesus. E ela nasceu como resposta a uma armadilha que estavam preparando para Jesus. Havia um contexto, né? Ali daquele lugar, daquela região, uma tensão política, uma tensão financeira rolando ali naquele ambiente, uma tensão grande religiosa. E as pessoas falaram assim: vamos ver como que Jesus vai se posicionar. Em momentos de tensão, todos ao seu redor estão observando como você vai se posicionar. E aí eles falaram: vamos ver. Está escrito na Bíblia, tá, gente? Não estou inventando, não. Eles falaram: vamos ver como que ele se sai. E aí chegaram para ele e fizeram uma pergunta. Mas o que estava acontecendo naquele momento? Naquele momento, o imperador romano estava expandindo as conquistas dele, inclusive em Jerusalém. Eles estavam, naquele momento, posicionados em Jerusalém. Então, o povo judeu estava numa saia justa, estava bem incomodado com aquela situação. Por quê? Porque eles, além de terem outra religião, eles também cobravam impostos dos judeus. E os judeus se sentiam muito ofendidos, porque aquela terra ali era deles. A Judéia era deles. Eles acreditavam assim. Então, o que aconteceu? Eles ficaram muito incomodados. Eles estavam... E tinha um outro detalhe, uma outra curiosidade. O dinheiro da época era uma moeda que tinha a face do imperador romano e uma inscrição. Deixa eu ver. Filho do divino, divino com D maiúsculo, Augusto. Então, colocava o imperador como alguém divino. Isso para o judeu era uma ofensa, porque para o judeu era uma idolatria muito grande. Então, imagina esse contexto. Então, os judeus, os fariseus, chegaram para Jesus para perguntar isso: Senhor, é lícito pagar o imposto a César? E aí? Se Jesus... A ideia era a seguinte: se Jesus falar que não é lícito, ele vai se dar mal com César, ele vai arrumar uma grande complicação agora. Se ele falar que é lícito, o que vai acontecer? Os judeus vão falar assim: esse cara não ama a Deus. Que absurdo, ele não entende que isso é uma idolatria, que esse lugar aqui é nosso, que é indevido.
E aí, Jesus, com muita sabedoria, encurralado naquela situação, mas com muita sabedoria. Você está encurralado em alguma história, em alguma situação? Existe uma sabedoria que vem de Deus para você. E essa sabedoria veio e Jesus respondeu o seguinte, que está em Mateus 22, 20 e 21. Ele pede a eles uma moeda e lhes pergunta, de quem é esta imagem que está na moeda? E eles respondem, de César. E ele lhes disse, então deem a César o que é de César, deem a Deus o que é de Deus. Então foi uma resposta, gente, brilhante. E com essa frase, Jesus colocou cada coisa em seu lugar. E deu importância e ensinou a cada um a dar importância ao que é devido. E aí, eu também na leitura bíblica, fui para o livro de Romanos, no capítulo 13, versículo 7, e o apóstolo Paulo, que nem estava presente lá nesse momento com Jesus, porque ele ainda não havia se convertido, ele fala a mesma coisa para a igreja que se reúne lá em Roma. Isso anos depois de Cristo, tá? Uns 7 anos depois de Cristo. Paulo fala algo semelhante, confirmando a mesma verdade bíblica. Então, acho que merece atenção. Então, acho que é importante. E aí, em Romanos 13, 7, Paulo diz o seguinte: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo? Tributo. A quem imposto? Imposto. A quem temor? Temor. A quem honra? Honra. Pesquisando no dicionário, temor não é necessariamente medo. As pessoas confundem esse sinônimo muitas vezes. Temor é uma capacidade de compreender o momento, de compreender a situação que você está vivendo. Não é uma religiosidade, mas é uma sintonia com o coração de Deus. Eu estou em sintonia com o coração de Deus. Eu estou com temor. Confesso para vocês que hoje aqui nesse lugar, nesse momento, estou com temor de estar em sintonia com o coração de Deus. Isso é muito importante para mim. Isso é um valor muito grande. Isso é temor. Temor é entender o que Deus está movendo no mundo espiritual e trazer isso para a terra. Porque essa é a expectativa de Deus. Não confundam temor com medo. Medo de Deus. Muitas pessoas se afastam de Deus porque elas estão com medo dele. A Bíblia fala que eu tenho que temer. Temer não é isso. Temer é se importar. Temer é se responsabilizar. Temer é um respeito, sim, uma reverência ao coração de Deus, à vontade de Deus. O que Deus está falando com você? O que Deus está movendo na tua vida? O que você está percebendo no mundo espiritual? O que está acontecendo? Isso você precisa reverenciar, temer, no sentido de dar importância. É também um cuidado diante de algo considerado perigoso. Um temor é você entender onde você está pisando. Precisa estar atento, tem que ter temor. Você anda por aí, você é um filho de Deus amado, guardado. Você precisa estar atento. Às vezes você está saindo e aconteceu que você fechou alguém no trânsito sem querer. A outra pessoa ficou muito irada, muito brava. Temor, respeito, porque você não sabe o que está acontecendo ali naquele momento e com aquela pessoa. Se você não ficar atento, disso aí saem mortes.
Então a gente precisa entender os contextos. Entender, tem momentos que a gente tem que falar, opa, o que está acontecendo aqui? Respeitar até a ira do outro. Se eu avançar aqui, se eu não tiver temor aqui, isso aqui vai dar algo ruim. Entende, gente? Esse conceito. E também ele fala sobre temor, ele fala sobre honra. O apóstolo Paulo está falando aqui, a quem honra, honra. E a honra, a gente sabe, a gente aprende isso, que a honra é a consciência que eu tenho da minha própria dignidade. Eu sou digno, eu sou honroso, eu sou honrosa, eu sou honrável. Uma pessoa íntegra que não se aceita corromper porque ela preza a sua honra, a sua dignidade. É um sentimento de valor próprio, de respeito próprio, de dignidade. Não vou me prestar a fazer isso, porque é desonroso. Entende? A honra é também uma atitude de consideração e respeito para com a outra pessoa. Certo? Porque a outra pessoa é uma pessoa também honrosa. E às vezes tem determinados momentos que existe um protocolo que exige que nós tratemos o outro com distinção, com reconhecimento. Existem autoridades. O apóstolo Paulo fala, a quem honra, honra. Nós acreditamos que todos devem ser honrados. Por quê? A honra, ela está dentro de mim. Eu carrego essa honra por onde eu vou. Porque sou uma pessoa honrosa. E onde eu caminho, eu reconheço o valor do outro como uma pessoa amada e preciosa diante de Deus. E também preciso estar atenta na sociedade que eu vivo para honrar autoridades. No Evangelho, no livro de Romanos, no capítulo 13, Paulo trata muito disso. Ele fala que toda autoridade é estabelecida por Deus. E agora? Honrar. Honrar a autoridade significa respeitar, ser gentil, ser educado, ser respeitoso. Não necessariamente obedecer uma autoridade se ela está quebrando valores e princípios bíblicos que você acredita. E Deus é que dá sabedoria. Como deu para Jesus, Deus dá sabedoria para você. Então, o que a gente faz com as nossas autoridades? Quem é autoridade? Pai, políticos, líderes espirituais. A gente profetiza coisas boas sobre eles. A Bíblia fala que a gente deve orar por eles. Eles estão fazendo tudo errado. A gente vai lá e ora e abençoa. Não as atitudes erradas, mas a gente profetiza coisas boas. A gente profetiza que pode mudar, que pode melhorar, que o Senhor nos mantenha em paz, que a nossa nação fique em paz, que o Senhor nos livre de guerras, que o Senhor nos dê prosperidade, que se Ele use essas pessoas que estão em autoridade para ser bênção e canal de Deus. A gente ora, a gente profetiza e a gente crê que Deus tudo pode. Agora, se eles nos incitam a fazer coisas erradas, se eles colocam leis que são contrários aos princípios de Deus, a gente vai obedecer essas leis? O que a gente vai fazer? Se é estabelecido algo sobre o aborto, nós cremos, nós somos a favor da vida. Então a gente precisa estar atento a isso. Honramos, profetizamos, oramos, porque da nossa boca sai bênção, da nossa boca sai virtude. A gente vê, né? Eu lembro de uma pessoa aqui da igreja mesmo, que ela trabalhava no escritório de advocacia e ela precisava de sabedoria, porque
Porque toda hora a chefe dela, ela também é advogada, a chefe dela falava, mente, fala que eu não estou. E ela buscava a sabedoria de Deus para falar, para não mentir. Chegou um momento que ficou insustentável a presença dela ali. Mas enquanto ela esteve, ela pedia a Deus aquela sabedoria para falar a verdade e não ser uma pessoa desonrosa ali. A gente vê isso também com José, né, gente? José fugiu da esposa de Potifar. Ela era autoridade, era. Mas por isso José ia cometer adultério com ela. Mas ela era uma autoridade forte, gente. Muito forte. E ele, deu no pé. Não obedeceu. Então, o que eu estou falando para vocês tudo isso, abrindo esse cenário? Porque eu acredito aqui que Paulo está lembrando aos romanos, e também nos lembrando, que a vida em comunidade exige discernimento e responsabilidade. E nessa carta aos Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, ele fala muitas coisas para a igreja. Porque a igreja ali de Roma, ela estava vivendo muitos conflitos. Então, se trata sim esse versículo de pagar as contas, de pagar os impostos, de pagar os tributos. Mas também se trata esse versículo de reconhecer que cada relação demanda um tipo específico de postura, de entrega e de respeito. Agora, nem todo vínculo exige a mesma intensidade de afeto. Vocês concordam? Nem todo vínculo exige a mesma intensidade de intimidade, ok? Nem todo vínculo exige a mesma intensidade de responsabilidade. Certo? Vocês concordam? Eu quero construir uma relação de amizade profunda, verdadeira. O que vai exigir? Investimento de tempo, investimento de confiança. O que é devido a um amigo próximo, ele precisa do quê? Dos meus ouvidos atentos, de tempo de qualidade, sinceridade. E o amigo que eu estou construindo essa amizade, eu vou tratá-lo diferente da pessoa como que eu convivo casualmente. Quando eu faço uma compra, quando eu faço uma visita num local, é diferente. E a gente entende isso e precisa compreender que se queremos construir amizade, você precisa investir tempo nisso. Nas relações profissionais, é totalmente diferente de amizade. Uma relação profissional, ela vai exigir ética e competência. Você não vai contratar, por exemplo, alguém porque é seu amigo, porque pode não dar certo. Você precisa contratar alguém para um trabalho, vocês concordam, gente? Pela ética, pela competência, se atende e corresponde àquilo que você precisa. Aquilo que é a necessidade da empresa, por exemplo. Uma relação com clientes exige ética. Gente, quem aqui já participou daqueles eventos que são para vender cotas em hotéis no mundo inteiro? E aí você ganha um jantar de brinde. Então, a gente realmente quer ir nesse evento. E eu já fui em alguns com a minha família, com meu marido. Gente, a gente estava em Orlando uma vez e nós fomos em um. E todo mundo esperando, né? Só o voucher do jantar depois. A família. E nós fomos nesse evento. E são pessoas muito bem preparadas para estar ali. Por quê? Porque eles acreditam naquilo que eles fazem, no trabalho deles, e eles investem tempo nisso. Tá, nós fomos, e realmente era uma proposta incrível, era lindo, vale a pena. Mas, naquele momento, eu disse, depois que o Alexandre já tinha dado algumas negativas, aí eu falei, olha, não dá para a gente, porque a gente acabou de comprar um apartamento.
E eu achei que aquela resposta seria suficiente. E aí, gente, o vendedor, eu sou a cliente. O vendedor levantou de lugar onde ele estava, fez o seguinte. Colocou a mão no meu rosto, assim, e falou assim: a senhora está com a visão fechada. Abre a sua mente. Alguém aqui me conhece o suficiente para saber o que aconteceu? Eu falei: você foi desrespeitoso com essa atitude. Não vi ética nenhuma nessa atitude. E a nossa conversa encerra aqui. Tem que ter ética, depende do trato. Gente, talvez você não se sentiria desrespeitado. Mas por isso a gente não sabe quem está do outro lado. A gente não sabe o significado disso para o outro. Então, relação profissional, ética, não tem que ficar pegando na pessoa. Então, relações profissionais. Meu colega de trabalho, mudei a página. Em termos, ele precisa de respeito, colaboração e profissionalismo. Se você tentar tratar o colega de trabalho como seu amigo íntimo, talvez exponha a sua vida de maneira inadequada e no decorrer vai criar um desconforto para você e para ele. Como que eu vou tratar autoridades? Existem autoridades. O que são autoridades? Pessoas instituídas de algum poder. Certo? Temos autoridades. Aqui temos várias autoridades nesse ambiente. Cada um instituído de poder numa sua área. E você é autoridade espiritual, porque o Senhor decretou isso sobre você. Se tratar a autoridade com desdém, isso é prejudicar a sua imagem. Quando você chega num lugar, tem uma autoridade, você não sabe como se portar diante dela, o pessoal do direito sabe disso, né? Tem que ter a linguagem correta, tem que saber como falar em todos os ambientes. Mas também, gente, não é que faz mal para o outro, é que prejudica a ordem da convivência, do respeito que sustenta uma comunidade e uma sociedade. Alguma coisa foi delegada a você? Você está fazendo o que é devido com a autoridade que você tem? E se você é autoridade numa área de jurisdição, outras pessoas precisam se sujeitar a essa autoridade. Então, nós temos aqui na nossa igreja o staff. O Alex é o líder do staff. Não é isso, Alex? Eu não posso chegar para o Alex, que está fazendo tudo no domingo, e organizando, e chegar na hora e falar: Alex, não quero assim, vai ser assado. Não posso. Ele é a autoridade. Se a gente precisa conversar sobre alguma mudança, nós podemos conversar em outro momento e ver como o Alex vê, qual é a opinião dele e como isso pode ser implementado. Nós temos o líder do culto, do executivo. Eu não posso chegar aqui, gente, e fazer o que eu quiser. Tenho uma ordem, tenho um momento, tenho tempo. Então, a gente precisa estar atento ao que é devido. Um comportamento respeitoso, ele é adequado. Um comportamento desrespeitoso é inadequado. Olha, os professores são autoridade. Os professores não estão conseguindo dar aula mais. Porque o nível de desrespeito, da honra que se deve dar a um professor, isso não existe mais. Isso não é falado mais. E não é só pelos filhos e pelos alunos, não. Os pais se tornaram desrespeitosos e querem uma sociedade como? Quem fica prejudicado com toda essa desordem, gente, é o todo. Então a gente precisa estar atento para o que a palavra diz.
A palavra de Deus, ela é a verdade, ela tem bons conselhos, ela tem bons ensinamentos, ela tem valores, ela tem princípios que a gente precisa ficar atento. E nesse versículo de Romanos 13:7, Paulo está dizendo para a gente não dar qualquer coisa, para a gente ficar atento ao que é devido em cada situação, em cada momento. Dar intimidade onde é preciso, usar formalidade e distanciamento onde é preciso, misturar essas moedas, né? Essas formas de dar o que é devido. Se misturar isso, gera confusão. A César, o que é de César. A Deus, o que é de Deus. Não é nosso papel tentar suprir tudo na vida do outro. Presta atenção. Mas sim aquilo que nos cabe dentro do tipo de relação que temos. Ei, você concorda com isso? Se não concorda, está tudo bem. Mas eu quero que você pense sobre isso. Pensa sobre isso. Vamos falar aqui de pastor, de pastora. Uma líder espiritual, um líder espiritual não pode confundir seu papel nas relações com a igreja. Ele não pode ser paternalista e querer fazer tudo pelas ovelhas. Pois esse mesmo pastor que quer fazer tudo por elas, depois irá querer controlá-las. A gente tem que saber o nosso lugar. A gente tem que saber o nosso papel. E aí, sabe o que acontece? Quando ele dá demais do que o que ele deveria diante de Deus, ele vai querer controlá-las e vai querer receber de volta. E quando ele não recebe, ele fica ofendido. Doente. O papel do líder espiritual. Vocês que são líderes. Líder de RG, a gente tem aqui. Líder de área. Líder de EBD. Os líderes Grace. Todos os líderes da igreja. Todos. Todas as áreas. O papel do líder espiritual é conectar a pessoa a Deus. E permitir que ela tenha experiências com Ele através do Espírito Santo. É servir, aconselhar biblicamente, se for possível, conectá-la com o corpo de Cristo, porque no corpo ela está protegida, ela vai funcionar bem, e orar a Deus por ela. E é também respeitar o espaço dela, da sua família, e respeitar o espaço da sua família também. E qual que é o papel, então, das ovelhas, dos discípulos? Honrar, respeitar sua autoridade espiritual, ser gentil, ser educado, querer aprender. O líder espiritual pode te ensinar algo, querer aprender algo sobre a palavra, querer aprender algo sobre a vida, orar por você. Então, qual que é o seu papel, igreja? Se una ao propósito desse líder espiritual, se você acredita nisso. Se você acredita que ele está agindo e caminhando em direção ao propósito de Deus. Se una colocando o quê? Seus dons à disposição do corpo de Cristo. Aí você vai estar servindo com o que é devido. Você não precisa fazer mais do que aquilo que Deus deu para você. Você não precisa fazer mais do que aquilo que você foi chamado, mas você foi chamado. Você tem um propósito lindo em Deus. Deus tem algo que expressa quem Ele é, que Ele colocou dentro de você. E eu não vou fazer isso. Isso Ele deu para você. E é devido a você. Então, quando o corpo é saudável, quando a gente funciona dentro dessa honra, cada um fazendo aquilo que é devido, a igreja é saudável, a igreja cresce. Não fica uma pessoa só comandando tudo, é distribuído para o corpo. E aí é saudável. A gente tem um exemplo de Moisés.
Moisés estava cansado, sobrecarregado. O sogro dele chama ele, sogro sábio. Chama ele e fala assim: Moisés, você tem que distribuir. O povo pode te ajudar. Os líderes, levanta líderes para te ajudar. E aí, assim foi, Moisés entendeu aquela palavra. Então, isso é bem importante. Gente, eu assisti esses dias um vídeo da Ana Paula Valadão. Um vídeo que estava na internet, que ela falou algo muito profundo, muito forte. Ela estava contando que ela chegou de uma viagem. Tá aí, vocês podem procurar para assistir, né? Ela chegou de uma viagem e ela estava com uma rinite muito grande, mas ela tinha um culto. Chegou da viagem e tinha culto logo em seguida. E ela falou com o esposo dela que ela não ia no culto. E ele falou, tudo bem, ok, mas ela viu que ele ficou chateado. E aí ela falou, mas você está chateado? Você não entende que foi isso que eu sofri a minha vida toda e eu não... Mais ou menos isso, tá, gente? Com as minhas palavras. Que eu sofri na minha família de origem, que se eu tivesse... onde eu não era priorizada, que a igreja que era prioridade, você está fazendo isso de novo? Aí ele entendeu. Aí, né? Pediu perdão e falou, fica. Mas qual era o problema? Era que ele explicou para ela que fizeram uma festa surpresa para você. A igreja está com uma festa surpresa para você. E aí ela falou, mas eu vou me priorizar nesse momento. E ela não foi. E a igreja depois mandou o bolo. E aí eu te pergunto, será que a igreja está preparada para lidar desta forma? A gente precisa dar, gente, o que é devido, o que faz sentido. E por isso que tem muitos, digo para vocês, por esse motivo da Ana Paula, tem muitas famílias pastorais que estão desanimadas, destruídas, ou assim, apáticas. Porque, não, meu pai já deu demais, agora eu não preciso fazer, não. Entendem? Então a gente precisa de ter saúde no nosso meio. De ter saúde, cada um assume o seu papel, ninguém vai ficar sobrecarregado, e a gente vai glorificar a Deus, que a honra é a Deus, o que é de Deus. Então, para dar a cada um o que é devido, será necessário saber dizer sim e não. Estabelecer limites. Se você precisa aprender a dizer sim e dizer não, isso diz respeito a tomar cuidado com o que você se compromete. Você precisa ser uma pessoa comprometida. Sim. Mas se comprometa com algo que é saudável. Se comprometa com algo que Deus está te chamando para fazer. E se você se comprometeu com algo indevido, além, em excesso, repense, ore. Porque quem não sabe dizer não, deixa que seus limites sejam desrespeitados. Quando você diz não para uma situação, você estabelece um limite, uma fronteira. Quando você diz sim, você está estabelecendo conexão, permissão. Estabeleça limite para colocar cada coisa no seu devido lugar. E presta atenção, quando eu digo sim para algo, eu estou dizendo não para outra coisa. Fique atento a isso. Não, vai dar para eu fazer tudo, eu consigo. Fique atento a isso. Saiba dizer não. A cada relação, o que é devido. Então, na Bíblia tem recado e princípios para tudo, gente. Na relação conjugal, 1 Coríntios 7:3. O que é devido numa relação conjugal? Tem coisas que são próprias para o casamento, para o casal. O marido conceda à esposa o que lhe é devido.
a palavra aí. E da mesma forma a esposa ao marido. Efésios 5, de 25 a 33, resumindo o versículo, diz assim: maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo. E a esposa trate o marido com respeito, consideração, carinho, valorização. E aí, gente, a gente vê como que a gente, em cada relação, tem algo que é devido, que fica bem naquela relação e que é bíblico. A gente tem um exemplo, gente, uma história bíblica de Abraão e Sara, que está em Gênesis 2:21. O que aconteceu? Abraão estava com medo, porque Abraão, marido de Sara, Sara era muito bonita e ele estava em viagem, em deslocamento para um outro lugar, e ele mentiu que Sara era irmã dele. Por quê? Porque ele estava com medo de ser morto. Essa mulher bonita, vamos matar esse homem, a gente casa com ela, a gente fica com ela. E ele falou: não, Sara, vamos falar, só que a gente é só irmão, porque aí, pelo contrário, sabe o que eles vão fazer? Vão me tratar bem, porque eles vão querer que eu abençoe, né? Um cunhado legal. Pensa que situação. Vocês acham que Abraão fez o que foi devido? Ele desprotegeu por um interesse próprio, por um medo. Por quê? Numa situação, quando você estiver encurralado, você pode pedir a Deus sabedoria e agir corretamente, com princípios. Ou você pode tomar esse caminho. E aí, sabe o que aconteceu? Faraó tomou a Sara para ele. Não, a Bíblia não relata detalhes em que nível que chegou isso. Mas eu sei que quando Faraó foi dormir, ele teve um monte de pesadelo. Não, minto. Começou a mandar pragas nessa região. E Faraó falou assim: epa, tem alguma coisa errada. Começando a acontecer um monte de coisa estranha, praga. Ele falou: opa. Aí ele entendeu. Ele falou assim: o que está acontecendo, Abraão? Que história é essa? E aí Abraão teve que falar que Sara é a esposa dele. E aí Faraó liberou Sara, liberou Abraão. Mas o que eu quero te dizer? Tomar posse de algo que não é seu não trará bênçãos para você. Estar interessado em alguém que esteja casado não é uma boa ideia. Porque foi Faraó que se deu mal, viu? Abraão saiu com gado, com tudo e foi embora. Infelizmente, foi isso que aconteceu com Faraó. Então vamos ficar ligados. Na relação com os filhos, a Bíblia também ensina. Efésios 6:4 fala para os pais: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Na relação com os pais, Efésios 6, de 1 a 3, filhos, obedeça a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Na família da fé, Gálatas 6:10, porquanto, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Em todas as relações, Romanos 13:8, dê o que é devido. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, diz a palavra, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. O devido em todas as relações, gente, é a honra, é o amor. Mas antes de amar o outro, presta atenção nisso. Antes de honrar o outro, saiba que você é uma pessoa amada. Ame-se a si mesmo. Honre a si mesmo. Tenha posturas coerentes com você. Cuide de você. E cuide do outro. Nas devidas instâncias
de honra a cada um. É interessante que, se você se interessar no assunto, em 1 Timóteo 5, de 1 a 2 também, é relatado como que se deve tratar os irmãos na igreja, com pureza, com amor, com respeito. Então, hoje, eu quero perguntar para você, o que é devido nessa situação que você está vivendo? O que é devido nessa relação que você está tendo? O que é devido nesse convívio onde você está? O que é devido com seu esposo, com a sua esposa, com o seu marido, com a sua mulher? O que é devido? O que é devido com seus filhos? O que é devido no teu trabalho? O que não é devido? O que é ético? E com seus líderes espirituais, com os pastores e com as ovelhas? O que é devido? Com os homens, com as mulheres? Qual é o comportamento devido? Respeite o limite e a necessidade de cada tipo de vínculo. Lembre-se que essa honra, esse amor, é também discernir o que oferecer e quando oferecer. E eu acho que isso é bom, gente. Tira o peso das relações. Você entende melhor como se relacionar. Vocês concordam? É melhor. Concluindo, eu quero te dizer que Jesus provê o que é necessário para que você dê o que é devido a cada um. Quero concluir com um texto de Mateus, capítulo 17, versículos 24 a 27. Diz assim: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: o vosso mestre não paga as 2 dracmas? Respondeu ele: sim. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo ele: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Certo? Jesus quis dizer: essa terra é nossa mesmo. Por que a gente poderia pagar imposto? Essa era a grande revolta do povo judeu, ok? Mas Jesus diz o seguinte: mas para que não os escandalizemos, para que a gente não provoque ofensas, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. Abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, uma moeda no valor que eles precisavam. Toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Entenderam? Entendeu que Jesus provê o que é necessário nessa situação em que você está com dificuldade para fazer o que é devido? Tem algum relacionamento que você está com dificuldade de fazer o que é devido? Existe já uma provisão de Deus para você. Existe um suprimento de Deus para você. Existe uma sabedoria de Deus para você. Você está com alguma dívida que está difícil? Existe uma sabedoria de Deus. Inclusive, Deus estabeleceu advogados, né? Vocês procurem eles para se orientar, porque existem muitas leis. E você precisa ter sabedoria. Precisa ter sabedoria para saber como fazer. Qual é a área que você está precisando pagar o que é devido? É no seu casamento? É no seu relacionamento com seus filhos? É no seu trabalho? Onde é que você precisa entregar isso para Deus e falar: Senhor, estou vendo que estou em dívida aqui. Senhor, me ajuda. Porque Deus tem a moeda na boca do peixe. E você desengasga o peixe e paga a dívida. Amém?